Muito boa tarde, senhores presentes. Eu quero cumprimentar inicialmente o desembargador Rui, os nossos companheiros de mesa aqui, o professor Marcos, a Heloísa, senhoras desembargadoras aqui presentes, os nossos colegas da UBAL que estão conosco aqui nesse maravilhoso dia aqui em Curitiba, e em especial, e eu não esqueci de você, Lutero, a minha especial saudação a ti é que é o seguinte: nós dois estamos na batalha, na trincheira diária, que é a defesa do produtor rural, quando estamos falando em crédito rural. Então, estamos todos aqui neste evento discutindo sobre crédito rural, mas eu e você estamos dividindo, em especial, as mesmas trincheiras, porque diuturnamente advogamos para o produtor rural quando ele tem problemas com a sua produção e culminam esses problemas com questões financeiras. E, portanto, Lutero, eu acho que é tão especial esse dia e esta oportunidade, porque quando estamos aqui, dentro do Tribunal de Justiça, da Casa da Justiça, neste salão, nesta tribuna, e mais especial ainda, quando se acende a luz deste microfone, não é a nossa voz que está sendo ouvida, é a voz de milhares de produtores rurais que, nesse momento, estão colhendo o trigo, estão plantando a soja, estão cuidando da criação de seus animais, e por essa razão não podem estar conosco aqui. Mas nós somos a voz desses produtores, e, portanto, é especial, é demais, é muito importante para nós estarmos aqui falando sobre isso na Casa da Justiça. E quando o produtor rural se vê como um problema financeiro decorrente de uma frustração, de algo que não está às suas mãos, meu amigo Paulo Cole, não está na sua possibilidade de solucionar esse problema ou não, quando é um problema de chuva, de seca, e as suas preces não são ouvidas, ele bate nesta casa, ele bate as portas dessa casa para buscar a tutela jurisdicional do direito que lhe pertence, que muitas vezes, e tanto é que nós estamos trabalhando há anos nesta área, porque o direito dele é negado, a instituição financeira lhe dá as costas, então nós viemos aqui bater a porta desta casa, falando por esses produtores rurais, para que o judiciário, então, seja a última esperança desse produtor rural, para que ele consiga fazer valer efetivamente seu direito, e porque tantas vezes lhe é negado e virado às costas. O agronegócio é pujante, é maravilhoso, mas quando o produtor rural tem um revés, é muito normal que lhe virem as costas. E, portanto, daí reitero a relevância de discutirmos isto aqui no Poder Judiciário. Por favor, pode colocar a apresentação? Os slides? Perfeito. Portanto, quando o produtor rural tem revés de ordem financeira, nós estamos diante da possibilidade de prorrogação dessas operações do crédito rural, que é, como já disse o professor Lutero, a possibilidade que está prevista no Manual do Crédito Rural, no item 2.6.4, aonde diz pela nova redação que a instituição financeira está autorizada a prorrogar a dívida desse produtor, nos mesmos encargos anteriormente pactuados, mesmos encargos financeiros da cédula original, quando aconteceu uma dessas situações. Dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Nós tivemos uma recente alteração nesse normativo, que até então a redação anterior dizia que essa prorrogação era devida e passou a ter uma redação meio ruim, onde diz agora que a instituição financeira está autorizada a prorrogar a dívida do produtor rural. Não podemos esquecer, entretanto, porém, que a súmula 298 do STJ já disse, já afirmou que o produtor rural, em demonstrando o cumprimento dos requisitos, ele tem o direito ao alongamento desta dívida e que isto não constitui, em hipótese alguma,
faculdade da instituição financeira, meu amigo Alexandre Silistre. Não é faculdade da instituição financeira optar se vai prorrogar a dívida do produtor rural porque foi com a cara dele ou não, porque o gerente gosta do produtor rural ou não. Direito e é direito sumulado. E não estamos falando só de algo que está incrustado no Manual do Crédito Rural, que é uma compilação de normativas do Conselho Monetário Nacional. Temos aqui a Lei 7.8.403, absolutamente desconhecida da maioria dos operadores jurídicos, dos tribunais, dos julgadores, que prevê, de uma forma legal, esta prorrogação, esse alongamento das dívidas do produtor quando estamos falando em crédito rural. Agora, o que eu queria trazer à luz, jogar luz sobre isso, porque pouco se conversa, pouco se discute, são exatamente a minúcia destas hipóteses que estão previstas no Manual do Crédito Rural. Falei no início, dificuldade de comercialização, frustração de safras e eventuais ocorrências prejudiciais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. É muito mais normal no dia a dia nós nos depararmos com uma situação de frustração de safras, ou seja, o produtor não conseguiu obter produto, não há produção. E nós sempre comentamos que o agronegócio é sim uma indústria a céu aberto e está sujeito ao duplo risco da atividade agrária, citando e lembrando aqui do que sempre diuturnamente nos ensina o professor Albenir Cherubini. Portanto, quando vemos uma frustração, é fácil identificar, e a maioria absoluta das demandas que batem à porta desta casa, tenho certeza, se dão ou por uma situação de estiagem, que é uma seca, um excesso de chuvas, ataque de pragas, granizos, geadas, variações térmicas, ventos excessivos, algo que impede o produtor rural de efetivamente colher o seu produto. Ao contrário, dificuldades de comercialização, elas são menos recorrentes e elas se dão na fase de depois da porteira. Lembrando que o agronegócio tem 3 fases, né? Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Nessa situação, nós temos dificuldades que impedem o produtor de escoar, de comercializar o seu produto, mas ele colheu, efetivamente ele teve uma colheita. E o que pode ensejar uma demanda nesse sentido, com base na linha A desse item do Manual do Crédito Rural? Uma situação de greve, onde o produtor não consegue escoar sua produção, não consegue vender. Uma situação de bloqueios em rodovias, né? Nós podemos pensar aqui em produtos altamente perecíveis, um apagão logístico, falta de transporte para esse produto, lockdown. E cito lockdown, inclusive comentei com o professor Lutero esses dias, tive o primeiro caso no escritório, onde a linha responsável pelo nosso pedido judicial era a dificuldade de comercialização, porque um produtor rural teve uma produção de bananas perfeita, maravilhosa, e na hora de comercializar esse produto, as escolas foram fechadas e ele vendia a banana para merenda escolar. Os compradores não apareceram e a mercadoria pereceu, ou seja, ele colheu o produto, mas ele não teve a mínima possibilidade de escoar essa banana em uma semana. Ela apodreceu na lavoura desse produtor e ele simplesmente se viu com uma dívida milionária no colo, sem ter a mínima possibilidade de arcar com o pagamento dessa despesa, porque ele não conseguiu comercializar esse produto. Isso é uma situação que essas novas situações, essas novas fases que nós vivemos de lockdown, pandemia, guerras e variações absurdas no preço das commodities e dificuldades absurdas na obtenção de insumos, isso tudo tem trazido à tona elementos que até então nós pouco trabalhávamos, pensávamos mais na prorrogação como forma de buscar o alongamento da dívida oriunda de uma seca ou de uma cheia. E agora nos vemos com essas novas situações porque o contexto global está muito diferenciado. Agora, a linha C, ela é uma grande desconhecida do operador do direito, porque ela é genérica. E quando ela é genérica, ela não atende muito uma situação específica de um processo judicial. Ficamos até receosos de utilizarmos a linha C numa demanda judicial tão genérica que ela é, porque ela diz que autoriza o pedido de prorrogação, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Mas o que seriam essas eventuais ocorrências que já não estejam previstas lá na linha B, que é a frustração dentro da porteira, e que não estejam previstas na linha A, que é a dificuldade de comercialização? Bom, pensando nisso,
Fazendo uma análise, eu me reportei lá novamente à Lei 78443, que eu já havia mencionado, e lá eu tive um primeiro indício do que nós podemos analisar aqui, porque lá replica mais ou menos o que está previsto no Manual do Crédito Rural. Falta de mercado para os produtos, outros motivos, como aqui, estamos analisando, a falta de pagamento tem decorrido de frustração, mas temos um elemento que não está no Manual do Crédito Rural expressamente, que é o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida. Olha que situação interessante. Eu não estou dizendo aqui nem que não houve produção, tampouco que não houve possibilidade de comercialização, mas eu estou dizendo que a renda daquela comercialização não foi suficiente para o resgate da dívida. Talvez isso parecesse um pouco inócuo numa situação de poucos anos atrás, mas numa situação, por exemplo, com uma guerra que tem efeitos globais e que o insumo ficou caríssimo e que o produtor já não consegue, com o rendimento de uma safra, fazer a sua próxima, eu começo a ver uma viabilidade na utilização desse elemento. Então, é um elemento que não está nem dentro da frustração, dentro da porteira, tampouco na comercialização. É uma nova forma de ver a possibilidade de pedir essa prorrogação através dessa outra ótica. E, portanto, com base nisso, concluo que, quando o Manual do Crédito Rural fala em ocorrências prejudiciais, de forma genérica, eu tenho, então, aspectos que influem a fase de dentro da porteira, mas que não estão relacionadas efetivamente a uma frustração de safras. Portanto, eu menciono aspectos econômicos, como esse que eu comentei, como esse que está previsto nesse primeiro item aqui da lei, aspectos sociais, aspectos políticos, geopolíticos. Aspectos sociais nós podemos ver agora, por exemplo, com movimentos sociais indo às ruas, isso pode ter um impacto grande no rendimento do produtor. Políticos, muitas vezes nós vemos decisões que pegam o produtor de surpresa, proibições, por exemplo, uma proibição inconstitucional, inclusive, uma proibição de determinados municípios que proíbem determinados tipos de pulverização agrícola, o que é inaceitável, porque isso deveria estar na esfera federal, da legislação federal. Então isso pode repercutir numa situação financeira do produtor que não consegue fazer a adequada adubação e a aplicação dos defensivos na sua lavoura, geopolíticos, como nós estamos vendo agora. Então, penso que agora esses novos problemas globais que nós observamos no dia a dia, eles nos autorizam a olhar com mais carinho para essa linha C e a ali identificar novos elementos que, com certeza, corroborariam esse direito do produtor rural no sentido de também viabilizar um pedido de prorrogação, destacando sempre que prorrogação não é solução. Prorrogação é uma saída emergencial para evitar que o produtor rural quebre e perca, saia da atividade agrária, que não é... Nós estamos falando de uma política, o crédito rural é uma política agrícola, é uma política pública, destinada a manter esse produtor rural no campo. Então, nós queremos que ele tenha a possibilidade de produzir e de produzir com qualidade, com segurança. Portanto, entendemos que é absolutamente necessário discutir, debater e fazer esta análise mais aprofundada desses requisitos para que, principalmente, os colegas que estão nos acompanhando aqui e à distância vejam e entendam as formas de se defender o produtor rural em juízo e quais são, então, esses requisitos que podem trazer essas demandas para dentro do judiciário. E é óbvio que, na oportunidade de estar falando aqui dentro dessa casa, eu sempre rogo aos senhores desembargadores que olhem pelo nosso produtor rural. Muito obrigado.